Olá, pessoal dos primeiros anos. Nós vamos começar hoje o capítulo 5 do nosso livro. E, por incrível que pareça, ele combina com muita coisa que a gente está vivendo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O nosso título é Gentileza gera gentileza. Primeiro, vamos lá. O que é a gentileza? Vocês já pararam para pensar, já ouviram essa palavra? E essa frase? Gentileza gera gentileza. Então vamos destrinchar um pouquinho. Gentileza são nossas ações, aquelas ações amáveis, gentis. E gera, essa palavra gerar é que faz nascer mais gentileza. Então quando eu dou, quando eu faço, quando eu digo algo que seja gentil, que faça bem a outra pessoa, eu faço nascer nela uma vontade de fazer o mesmo comigo. Então, são palavras importantes para o momento que nós estamos vivendo. Mesmo à distância, nós continuamos gerando alegria, pensamentos bons, carinho para as pessoas que estão distantes. Aí diz assim: troque ideias com os colegas sobre as questões a seguir. Como vocês estão sem os colegas em casa, vocês vão tratar isso com a família de vocês. E amanhã, na nossa aula virtual, nós vamos conversar mais sobre isso. Então, hoje eu vou dar a introdução, vou ler o texto para vocês e aí amanhã a gente conversa mais. Então, a primeira pergunta é: o que é ser gentil? O que você entende da frase apresentada acima? Que palavras você usa para expressar gentileza? Então vamos lá. A gentileza está nas palavras gentis, que eu uso em diferentes situações. Então, por exemplo, quando eu encontro um amigo, ó, os dois se encontrando, o que eu digo para ele para mostrar a minha gentileza? Olá, oi, bom dia, boa noite, tudo bem? Como está você? Gentileza ao encontrar uma pessoa. É claro que essa pessoa vai me devolver de uma forma gentil. Ah, eu estou bem, e você, sua família? Eu também posso ser gentil quando eu recebi algo de alguém e vou agradecer. Agradecer não é só de ganhar um presente. Eu posso ganhar um gesto de carinho, eu posso ganhar uma coisa que não tem preço, um carinho, uma palavra. Então, se eu estou agradecido, eu vou gentilmente. Obrigado, muito obrigada, agradecido, grato. Vou demonstrar com palavras gentis a minha gratidão. A gentileza também está ao me despedir. Eu já conversei, eu já brinquei, eu já encontrei com os meus amigos, já encontrei com alguém da família e tô indo embora. Eu não saio correndo e largo ela falando sozinha. Então eu vou me despedir com palavras gentis. Tchau, até amanhã, até mais, logo nos veremos, espero te ver em breve. Uma forma gentil de me despedir das pessoas. Outra maneira de ser gentil é pedindo desculpas. Muitas vezes fazemos coisas sem querer, mas acabamos magoando pessoas ou até machucando. Na escola, nós sempre falamos: não corra nos corredores, não saia das portas, das salas de aula, do banheiro correndo, que você pode derrubar alguém. E mesmo que você faça algo que você não queria, você pode machucar ou magoar alguém. Aí vem a sua gentileza. Me desculpe, perdão, desculpe-me, não faço mais isso. Então, essas coisas assim que vão transformando o nosso dia a dia. Outra coisa importante dentro da gentileza, uma palavra muito gostosa para pedir licença. Então, com licença, me dê licença. Quando eu quero passar por um lugar onde tem uma pessoa, ou quando tem algo de alguém na minha frente que pode estar obstruindo o meu caminho, olha, com licença, eu vou tirar isso aqui um minutinho, eu quero passar. Hoje em dia, nessa época de pandemia, onde poucas pessoas vão poder estar nos ambientes, isso é muito importante. Então, todo mundo tá com aquele coraçãozinho apertado, muita coisa vivendo, muita coisa difícil. Então, essas palavras de gentileza, como a gente espera, vão gerar, vão fazer nascer gentileza dentro das pessoas. Nós vamos ver.
essas coisinhas, essas perguntas, vocês vão fazer em casa, vocês vão exercitar essas palavrinhas de gentileza com seus familiares, com as pessoas que estão aí perto de você. Então, vamos exercitar a gentileza, tá? E aí, na próxima aula, vocês vão me contar. Agora, seguindo o nosso livro, nós temos um conto. Um conto é um tipo de história pequena, com poucos personagens, com apenas um conflito, uma história pequena que tem começo, meio e fim. O nosso conto de hoje tem um título bem sugestivo. Eu até coloquei ele inteiro aqui, numa folha só para a gente poder conversar. Aqui, eu existo, ele existe e nós existimos. Essa palavra é interessante, né? Existir. O que é existir? Ter vida, ter forma, estar presente de alguma maneira na nossa vida, no nosso dia a dia. Pela ilustração, já dá para ver que essa história tem 2 personagens, um pequenininho e um grandão. Quem serão eles? Lembra que nós vimos na história em quadrinho? Os desenhos já nos trazem uma grande ideia do que nós vamos discutir. Então, vamos lá. Eu existo, ele existe e nós existimos. Olha essas 3 palavrinhas. Eu, tô falando de mim, alguém que não sou eu. E nós, eu e esses que não sou eu, que vivemos alguma coisa. Então, vamos lá. Começa assim. Travessão, porque alguém vai falar. Vamos ver quem fala primeiro. Vô, por que você cumprimenta pessoas que nem conhece? Olha a interrogação. Se ele disse vô, então quem está falando primeiro é o garotinho, olha lá. Agora vamos ver a resposta do vovô. Travessão, porque alguém está falando. Guilherme, não custa nada ser gentil. Cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador, dizer bom dia ou boa noite para quem passa ao seu lado. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem, que merecem respeito, mesmo as que conheço só de vista. O avô de Guilherme tem razão. Sabe por quê? Porque essa é a maneira pela qual mostramos que vemos os outros, que reconhecemos que o outro existe e que faz parte do nosso mundo. Cumprimentar alguém faz parte de um ritual social que demonstra que o outro tem valor para nós. Que história, não? Uma história simples com 2 personagens. Vamos ver se vocês entenderam. Quem é que está vivendo essa história? O garoto chamado Guilherme, que está conversando com o avô dele. E o avô está mostrando práticas de gentileza, práticas de bem viver. Essa história continua. Quando aparece essa chave com os 3 pontinhos, quer dizer que no livro onde esse texto foi retirado, tem mais histórias. Essa história foi escrita por Maria Helena Pires Martins. Está no livro Eu e os Outros, As Regras da Convivência, feito em São Paulo pela editora Moderna do ano de 2001. Aqui nesse trecho estão as páginas 11 e 12. E o livro é maior e vai contando mais regras de convivência. Então, o que seriam essas regras? Dentro da gentileza, dentro do bem viver, esse vovô está ensinando uma grande lição para o seu neto Guilherme. Não custa ser gentil. Então, ele usou as regras de convivência, de gentileza. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Cumprimentar com um olá. Olá, como vai? Tantas palavras gentis que podemos dizer às pessoas que passam perto da gente. Agradecer a quem abre a porta do elevador. Eu posso nem conhecer essa pessoa, mas ela gentilmente abriu a porta para mim. Assim como na escola, um coleguinha pega seu lápis que caiu no chão, a sua mochila que está lá tortinha, ele vai e arruma. Ou tantas demonstrações de carinho
e gentileza que as pessoas fazem e que nós, conhecendo ou não, devemos agradecer. Aqui dizer bom dia ou boa noite, ai que delícia passar para quem passa ao nosso lado. Então são coisas simples. Muitas vezes na rua você está andando, alguém olha para você, você não conhece a pessoa, mas o dia está tão lindo, um sol maravilhoso, o que custa dizer um bom dia, uma boa tarde para alguém que passa por você? Não só aquelas pessoas que nós conhecemos, papai, mamãe, vovó, titia, coleguinha. As pessoas merecem respeito independente de conhecermos ou não. Então, isso que o vovô está dizendo aqui, ó, que merecem respeito, mesmo que as conheça só de vista. Vocês já ouviram esse termo? Ah, eu só conheço aquela pessoa de vista. Eu vi, mas eu sei que ela ou ele existe. É uma pessoa que merece meu carinho, merece meu respeito, merece tudo de bom que eu posso dar para ela, mesmo sem saber o nome, sem saber onde ela mora, sem saber quantos anos ela tem, quem ela é. Ela existe, assim como eu existo e, nesse contexto, nós existimos. Então, o avô do Guilherme, tem um pedaço aqui que diz assim, ó, o avô de Guilherme tem razão. Aí tem uma outra pergunta, sabe por quê? A autora está fazendo essa pergunta para nós, todos nós que estamos lendo. Mas mesmo assim ela responde, porque essa é a maneira pela qual mostramos que vemos os outros, que reconhecemos que o outro existe e que faz parte do nosso mundo. E que sendo assim, todas as pessoas que fazem parte do nosso mundo, aquelas que nós conhecemos ou não, aquelas que fazem parte da nossa família ou não, que estão no meu círculo de amigos ou não, se ela existe, ela merece todo o respeito que eu mereço, das pessoas que eu conheço e que eu dedico àquelas que eu também conheço. Então, esse texto, eu acho que ele tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Vivemos um momento difícil, onde todo mundo está procurando fazer o seu melhor. E essas regras de convivência nos fazem viver muito bem. Então, agora que nós lemos o nosso texto, nós vamos conversar. E aí, na próxima aula, nós vamos ver quem respondeu e se está certa a resposta, tá bom? A primeira questão é essa. Nesse texto, duas pessoas estão conversando. Quem são elas? Escreva a sua resposta em letra cursiva. Então, vamos ver se vocês estão lembrados. Olha lá, quem são? O avô e o seu neto. Como é o nome do neto? Guilherme. Personagem é qualquer ser que atua em uma história. Então, vocês estão acostumados a assistir filmes, por exemplo, um que nós sempre falamos na sala, A Bela e a Fera. No filme da Bela e a Fera, nós temos exemplos de personagens como pessoas, a fera, aquele monstro. Tem também os objetos da cozinha. Tem a xícara, tem o bule, tem o castiçal, o relógio. Então, os personagens que vivem a história não necessariamente são pessoas, podem ser objetos, animais, até o vento pode ser um personagem, o sol pode ser um personagem. Você conhece uma história ou assistiu algum filme com personagens que não eram pessoas? Quais filmes e quais personagens? Conte para os seus colegas que personagens eram esses. Pensem bem que amanhã na hora da aula eu vou perguntar para vocês, tá bom? A próxima questão. Nem sempre o nome dos personagens aparece nas histórias. Escreva as respostas com letra cursiva, letrinha de mão. Qual é o nome do neto? O nome do neto é, olha aqui, Guilherme. O nome do avô aparece no texto? Sim ou não? Eu acho que não, ele só falou vô. Que nome você daria a ele? Você vai escolher um nome para o avô. Pode ser o seu avô de verdade ou pode ser o nome de uma pessoa muito querida para você. No texto escrito, é citada alguma característica física das personagens? Se eles são altos, baixos, cor de cabelo? Vocês lembram de ter alguma coisa sobre isso? Eu acho que não. Simplesmente, lá na ilustração, traz uma ideia. Mas no texto não fala nada de como eles são. Agora, você pode imaginar como é o avô do Guilherme.
Você pode imaginar, certo? Sobre o que o avô e o neto estão conversando? O avô está explicando por que ele cumprimenta pessoas que não conhece, ou o avô está criticando o neto porque ele não cumprimenta as pessoas. No texto, o avô faz uma crítica ou ele explica ao neto por que daquela atitude dele com as pessoas. Pensem um pouquinho. A expressão "não custa nada ser gentil" significa que ser gentil exige muito esforço ou ser gentil não exige esforço? O que vocês acham? Eu preciso gastar muita energia, eu preciso comprar, eu preciso pagar, eu preciso buscar. Não. A gentileza está em mim. Nos meus atos e minhas palavras não tem custo. Tem apenas um modo de ser. Não exige esforço, exige apenas que eu seja eu. Que eu faça para o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Agora vamos lá. Olha esse garoto. Observe esta imagem e complete a frase com a palavra que revela o que a criança está fazendo. O que vocês acham que esse garoto está fazendo? Olha que cara gostosa. Ele está sorrindo. E aí tá aqui, ó. Não custa nada sorrir. Olha, não esqueça dos 2 R's e no R no final, hein? Agora 8. Assinale as frases com as regras de convivência presentes no texto. Quando o vovô fala, ó, vou até voltar lá. O vovô diz assim, ó: não custa nada ser gentil, cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador, dizer bom dia ou boa noite para quem passa ao seu lado. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem, que merecem respeito mesmo que as conheça só de vista. Então vamos lá. O vovô disse que uma das regras de convivência é ser gentil? É jogar o lixo na lixeira? Cumprimentar as pessoas? Agradecer quando alguém faz um favor para você? Prestar atenção quando alguém fala com você? Vamos lá? Pensem um pouquinho para responder. No texto, o avô explica ao neto que é importante cumprimentar as pessoas mesmo que as conheça só de vista. O que será conhecer só de vista? Conhecer muito a pessoa ou não conhecer muito a pessoa? Apenas passar por ela e reconhecer a sua existência. Pensa aí. Com a ajuda dos colegas e do professor, complete os espaços com a explicação dada pelo avô. Eu vou voltar lá no texto. Então, vamos lá. O vovô disse assim: as pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem, que merecem respeito, mesmo que as conheça só de vista. Então, meu respeito, meu carinho, minha educação é para todos, até para aqueles que eu vi uma vez só passando lá na rua e fiz um oi de longe. Então, vamos ver. Vamos completar aqui, ó. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem e que merecem. O que elas merecem, gente? Olha aqui. Respeito. Então, essas coisas simples do nosso dia a dia, mostrar que toda pessoa que existe merece o meu respeito. Agora vamos lá. Assinale com um X as palavras que são cumprimentos. Eu encontrei uma pessoa, passei por ela. O que eu digo? Oi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou obrigada? Acabei de encontrar com meu amigo. O que eu digo para ele? Qual é o cumprimento que você mais usa quando encontra um colega? Escreva com a letra cursiva. Lá na escola, ou em casa, ou no mercado, onde você encontra alguém, o que você costuma dizer? Oi, olá, tá certo? Você vai completar. Então, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho o nosso tema desse capítulo. Gentileza gera gentileza.
Vocês vão conversar um pouquinho em casa com seus familiares, vão exercitar essa gentileza. Não é porque a mamãe está em casa, o papai está em casa, eu estou acostumada com eles o dia inteiro que eu não vou dizer essas palavras gentis. Então eu acordei, eu sei que acordo todo dia com eles, mas um bom dia. Eu sei que o almoço está na mesa todo dia, o jantar está na mesa, mas não custa nada dizer obrigada, mamãe. Ai, a comida estava uma delícia. Vamos completar a gentileza com palavras de carinho. Ai, meu café tá tão gostoso. Obrigada, mamãe. Obrigada, vovó. Obrigada, papai. Palavras que vão encher não só o nosso ouvido, mas vão encher o nosso coração de alegria. Então, esse texto, muito interessante do eu existo, ele existe e nós existimos. Tudo que eu faço para alguém pode voltar para mim. Então, que eu faça coisas boas, que eu dê palavras boas, que eu consiga dar palavras boas, exemplos de carinho, de dedicação para as pessoas à nossa volta. Até para aquelas que eu nunca vou encontrar de novo. Já pensou, eu estou andando na rua e cai uma coisa minha que eu nem percebi. Alguém que vem andando atrás, nossa, com toda gentileza, pega e me entrega. Eu pego e saio correndo? Não. Olha, obrigada, eu nem sei o seu nome. Aí você pode até completar, né? Olha, qual é seu nome? Meu nome é Dina, obrigada por você ter me ajudado. Então, a gentileza, ela está em todos os momentos. E nesse momento onde nós estamos em casa, vamos exercitar a gentileza. Então vamos tratar com carinho as pessoas, vamos agradecer, vamos cumprimentar. Não é porque nós estamos o dia inteiro dentro de casa que eu não vou dizer uma boa noite, um bom dia. Eu vou cumprimentar. Oi, olá, tudo bem? Encontrei com a mamãe na cozinha. Oi, mamãe, que delícia, tô te vendo hoje. Então são coisas simples que vão completar o nosso dia a dia, tá bom? Então eu espero que vocês façam e nossa próxima aula virtual a gente consiga conversar e ver o que vocês entenderam sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!